O açúcar é mais viciante que cocaína, não é exagero. Estudos mostram que o açúcar ativa as mesmas áreas de recompensa no cérebro que drogas pesadas, e o brasileiro consome, em média, 80 gramas de açúcar por dia. Isso é o dobro do que a Organização Mundial da Saúde recomenda. São quase 30 quilos de açúcar por ano, o peso de uma criança de 8 anos, em açúcar puro, todo ano. Mas o que acontece com o seu corpo se você simplesmente parar? Não amanhã, não na segunda-feira. Hoje, vamos acompanhar dia a dia, semana a semana, o que a ciência diz que acontece quando o açúcar sai da sua vida por 30 dias. Dias 1 a 3. A abstinência. As primeiras 72 horas são as piores. Seu corpo está acostumado a receber doses constantes de açúcar. O café com açúcar de manhã, o refrigerante no almoço, o chocolate à tarde, a sobremesa depois do jantar. Quando você corta tudo de uma vez, seu cérebro entra em pânico. Ele estava recebendo dopamina fácil e agora a fonte secou. O que acontece? Dor de cabeça, irritabilidade, fadiga intensa, dificuldade de concentração, desejos violentos por qualquer coisa doce. Isso é abstinência real. Seu corpo está literalmente pedindo a droga de volta. Muitas pessoas desistem aqui. Acham que estão passando mal porque o corpo precisa de açúcar, mas não precisa. Seu corpo consegue toda a energia que precisa de proteínas, gorduras boas e carboidratos complexos. O que ele está sentindo falta é da dose de dopamina artificial, não do nutriente. Dias 4 a 7. A transição. No meio da primeira semana, algo começa a mudar. As dores de cabeça diminuem, a irritabilidade vai embora aos poucos, e você percebe uma coisa estranha. Não está com tanta fome quanto antes. Isso acontece porque o açúcar desregula os hormônios que controlam a fome. A leptina, que deveria avisar seu cérebro que você está satisfeito, não funciona direito quando você consome açúcar em excesso. Sem açúcar, ela volta a funcionar. Seu corpo começa a entender quando realmente precisa de comida e quando era só vontade. Outra coisa que muda, seu paladar. Alimentos que antes pareciam sem graça começam a ter sabor. Uma maçã, que antes era insossa comparada a um chocolate, de repente tem uma doçura surpreendente. Seu paladar estava entorpecido pelo excesso de açúcar e agora está recalibrando. Semana 2. A estabilização. Na segunda semana, os desejos por açúcar caem drasticamente. Onde antes você não conseguia passar pela padaria sem comprar um doce, agora passa sem nem pensar nisso. Mas a mudança mais surpreendente dessa fase é o sono. Você começa a dormir melhor, pega no sono mais rápido e acorda mais descansado. Pesquisas mostram que dietas ricas em açúcar estão diretamente ligadas a padrões de sono ruins. O açúcar causa picos e quedas de glicose durante a noite que interrompem o sono profundo. Sem esses picos, seu corpo finalmente consegue completar os ciclos de sono como deveria. E quando você dorme melhor, tudo melhora. Humor, concentração, energia, produtividade. O sono é a fundação, e o açúcar estava sabotando essa fundação silenciosamente. Semana 3. As mudanças visíveis. Na terceira semana, as mudanças saem de dentro e vão para fora. A primeira coisa que as pessoas notam é a pele, mais limpa, mais uniforme, com menos inflamação. Isso acontece por causa de um processo chamado glicação. Quando há açúcar demais no sangue, ele se liga às proteínas e forma moléculas que danificam o colágeno e a elastina da pele. Sem açúcar, esse processo diminui e a pele começa a se regenerar. Mentalmente, a diferença é ainda mais impressionante. A névoa mental que você achava normal desaparece. Aquele cansaço depois do almoço que te fazia querer dormir na mesa do trabalho não existe mais. Sua energia fica estável ao longo do dia inteiro, sem picos e quedas. Estudos mostram que dietas ricas em açúcar afetam negativamente a clareza mental e a capacidade de foco. Quando o açúcar sai, o cérebro funciona como deveria. E tem mais, seu humor se estabiliza. As mudanças de humor que vinham com os picos e quedas de glicose desaparecem. Pesquisas indicam que a redução de açúcar pode até diminuir sintomas associados à ansiedade e depressão. A digestão também melhora. Menos inchaço, menos desconforto. O excesso de açúcar alimenta bactérias ruins no intestino e causa desequilíbrio na flora intestinal. Sem ele, o intestino começa a se reequilibrar. Semana 4. Os resultados de longo prazo. No final do mês, as mudanças são inegáveis. A balança mostra a diferença. Sem as calorias vazias do açúcar, seu corpo começa a usar gordura como fonte de energia. A maioria das pessoas perde entre 2 a 4 quilos em 30 dias, só cortando açúcar, sem mudar mais nada na dieta. A saúde cardiovascular melhora. Pesquisas demonstram que reduzir açúcar diminui a inflamação, a pressão arterial e os níveis de colesterol ruim. Esses são os 3 maiores fatores de risco para doenças cardíacas. A causa importante não seja física, é a relação com a comida. Depois de 30 dias sem açúcar, você percebe o quanto estava preso num ciclo de vícios sem saber. Percebe que usava açúcar como conforto emocional, como recompensa, como hábito automático. E percebe que consegue viver sem,
que a comida tem sabor sem precisar ser adoçada, que a energia pode ser constante sem precisar de um pico artificial. E aqui entra o dado mais poderoso de todos. 80% das pessoas que completam 30 dias sem açúcar decidem continuar com uma dieta reduzida em açúcar permanentemente, não porque alguém mandou, mas porque sentiram a diferença e não querem voltar. Então, a pergunta não é se vale a pena parar de comer açúcar por 30 dias. A pergunta é: por que você ainda não começou? Se esse vídeo te fez repensar sua relação com o açúcar, deixa o like e se inscreve no canal. No próximo, vamos explorar o que aconteceria se a Terra parasse de girar por 5 segundos.